Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Vamos iniciar orando. Senhor, muito obrigado por este tempo em que nós temos aqui na internet de compartilhar a Tua Palavra, de orarmos uns pelos outros. Te louvamos e agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, pelo alimento, pelo lar, pelas roupas, pelo ar que respiramos, pelo teu cuidado, ó Deus. Nos mínimos detalhes temos visto a tua boa mão e a tua santa providência. Abençoa-nos agora, ó Pai, ao ouvirmos a tua palavra, para que aprendamos de ti. Perdoe-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa omissão em saber fazer o que é bom e deixar de fazer muitas vezes. Perdoa-nos, ó Pai, e tende misericórdia de cada um de nós. Abençoa-nos, ó Pai, na transmissão da Tua palavra. Quanto a mim, peço, ó Pai, que seja mero instrumento, mero canal Teu. Toma-me nas Tuas mãos, ó Santo Espírito, e ilumina-me, para que fale de Ti e não de mim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa noite, que Deus lhe abençoe muito. Vamos lá, para a nossa live Orai Sem Cessar, dando continuidade no nosso estudo em Atos. Se você não viu os estudos anteriores, eles estão disponíveis aqui na página. Você pode procurar na página aqui da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Blumenau. Tem todos os vídeos com os estudos anteriores. E também nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nós temos os vídeos e também as canções. Então vamos lá. Hoje, Atos capítulo 5, versículos de 33 até o 42. Atos capítulo 5, versículos de 33 até o 42. Você pode deixar o seu pedido de oração. Você pode pedir por você, pedir por outra pessoa. Você pode agradecer, enfim. Tá? Não deixe de escrever aí nos comentários os seus motivos de oração, que oraremos depois do estudo. Também não se esqueça de mandar um oizinho para no final enviarmos um abraço. Então vamos lá, estudar os últimos versículos do capítulo 5. E hoje nós vamos ver algumas figuras históricas aí, né? Então vamos lá. Atos 5, de 33 até o 42. Versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Ouvindo o quê? Que nós estudamos ontem. Diante do Sinédrio, os apóstolos não negam o nome de Cristo. Pelo contrário, eles fazem aquele mini sermão, né? Falando que Cristo é o Messias, Jesus é aquele que Deus enviou para nos salvar, fala da morte, atribui a morte à pena dada pelo Sinédrio, né? Então, isso pesa, né, nesta ira, nesta fúria do Sinédrio. Eles falam de remissão de pecados, de perdão, e falam que eles são as testemunhas oculares da ressurreição e do ministério de Jesus, e dizem que não vão obedecer a homens, e sim a Deus. Então, essa resposta enfureceu o Sinédrio, encheu os membros do Sinédrio de fúria. Então, nosso estudo de ontem, tá? Qual foi a consequência daquelas palavras dos apóstolos? Fúria por parte do Sinédrio, do conselho formado aqui pelos líderes religiosos de Israel, a ponto de querer matá-los. Mas levantando-se no Sinédrio, se você não sabe o que é Sinédrio, eu recomendo que assista aos vídeos anteriores, que eu faço uma explicação bem ampla sobre o Sinédrio. Levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Então, temos aqui agora uma figura histórica citada por Lucas, o ilustre rabino Gamaliel,
também era conhecido como o ancião, né? Quem foi Gamaliel? Gamaliel era neto de um importante rabino e mestre judaico chamado Hillel. Basicamente, nesta época aqui do Novo Testamento, imperavam duas escolas que eram divergentes de pensamento dentro da teologia rabínica, principalmente entre os fariseus, mas também alguma coisa que atingia os saduceus também. Era chamada escola do rabino Shammai e escola do rabino Hillel. Se nós fôssemos pensar em termos modernos, seria mais ou menos hoje o que permeia a igreja protestante, a igreja evangélica, né? Existem dois blocos teológicos muito divergentes dentro das igrejas evangélicas, na base doutrinária, né? Eu estou falando. A chamada doutrina calvinista e a chamada doutrina arminiana. São duas escolas de teologia opostas quanto a si, no que tange acerca da salvação, de como acontece a salvação, né? Aspectos soteriológicos, ou seja, dos estudos de salvação. Nesta época também havia uma série de divisões teológicas, mas as principais e mais citadas eram essas duas escolas, de Shammai e de Hillel. Hillel era conhecido por ser um rabino um pouco mais tranquilo, um pouco mais liberal. Pense que o termo liberal aqui não necessariamente é negativo na sua interpretação, principalmente naquilo que é ética, que é costume, naquilo que não é interpretação da lei, né? Então, a lei judaica era composta basicamente, os textos do Antigo Testamento eram discutidos de duas formas, né? O que eles chamavam de halaká, que era a lei oral, né? Não havia pouca coisa escrita, né? Mas se detinha a discussão da lei, né? Da lei, a lei. E a Agadá, que era uma discussão um pouco mais geral, tentando embasar-se nos textos bíblicos, né? Mas era uma discussão mais geral, sobre costumes, sobre interpretações, sobre histórias e etc. Né? Então, essas discussões judaicas depois foram registradas no Talmud, né? E o Talmud traz o registro de duas grandes tradições judaicas: a Mishnah, que é o registro escrito de anos de discussões de tradição oral dos judeus, e o Gemará, ou Gemerá, né? Depende aí da tradução, que é a discussão da Mishnah. Né? E depois essas obras escritas são importantíssimas, tá? Para a conservação do pensamento das escolas de pensamento teológicas, filosóficas, éticas, morais, de costumes históricas do antigo povo hebreu. Texto importante para a gente hoje, principalmente quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós dependemos muito de olhar essas interpretações, esses comentários rabínicos, essas discussões enriquecem, né, a nossa interpretação, a nossa exegese hermenêutica do Antigo Testamento. Tá? Então, fecha esse grande parênteses aqui. Gamaliel é neto de Hillel, um cara tão importante que fundou uma escola de pensamento que dividia todo o pensamento teológico desta época. E Gamaliel, seguindo os passos do avô, o seu pai também era um mestre, né, da lei, ele se torna uma importante figura dentro da academia judaica, dentro do estudo, né? Era um mestre, um doutor da lei. Então, este foi Gamaliel. Há um outro Gamaliel citado lá no Antigo Testamento, em Números 1:10, mas não tem nada a ver, né? O Gamaliel lá do Antigo Testamento, ele já era fóssil nessa época aqui do Gamaliel do Novo Testamento. O Gamaliel lá do Antigo Testamento, ele é um dos príncipes dos povos que é levantado para ajudar Moisés lá em Números, quando eles fazem o censo do povo antes de partirem para o deserto, tá? Na jornada até o Sinai. Então, o Gamaliel do Antigo Testamento se torna um príncipe. Talvez uma homenagem a este Gamaliel, que deve ter tido uma certa proeminência nas interpretações passadas. O Gamaliel do Novo Testamento recebe o nome em herança ao antigo Gamaliel. O nome Gamaliel quer dizer Deus recompensa ou Deus é a minha recompensa. E este
cara famoso, famoso mesmo, tá? O escrito judaico vai dar um título a ele, Rabban. Geralmente, quando uma pessoa era mestre, era chamada de Rabi. Mas quando era um grande mestre, alguém de grande importância, davam essa ideia de Rabban, quer dizer, nosso mestre, alguém que ensina ao coletivo. Então ele ganhou esse título da Mishnah, né, que eu já expliquei bem rapidamente o que é, chama Gamaliel de Rabban, ou seja, um mestre importante. Então, uma pessoa importante. E este Gamaliel, importante, um grande mestre, se levanta e começa a explicar algo, a argumentar diante do Sinédrio. Veja, apesar de ter um destaque muito importante no Sinédrio, o fato dele ser fariseu, a influência política dele é menor, porque o alto escalão, né, o poder legislativo do Sinédrio estava mais centrado naquelas três figuras que eu já expliquei. O principal, né, o príncipe ou presidente do Sinédrio, o sumo sacerdote e o Av Beit Din, que era o outro em comando, como se fosse um assistente do presidente do Sinédrio, né, do Supremo Tribunal Federal Antigo. Então, os saduceus basicamente dominavam essa. Se bem que o Av Beit Din podia ser fariseu também, né? Mas basicamente os saduceus que dominavam a elite do Sinédrio e do templo. Então, o fato dele ser fariseu, isso lhe dava menor poder administrativo, mas não menor respeito. Era um grande mestre e neto de um grande outro mestre. Então, a sua palavra tem muito peso no Sinédrio. As pessoas ouvem. Gamaliel é o professor. E foi professor de Paulo, né? Paulo vai dizer que aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, Paulo é um dos alunos, o aluno mais ilustre de Gamaliel, o apóstolo Paulo. Mas voltando aqui, quando chegar no texto que Paulo fala que ele era aluno de Gamaliel, a gente relembra que é a história de Gamaliel. Os apóstolos saem do Sinédrio e então Gamaliel dá o seu parecer sobre o caso, versículo 35. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Ou seja, vamos ser muito cautelosos naquilo que nós vamos fazer. Vocês estão tomando uma decisão de cabeça quente, enfurecido. O desejo, o ímpeto de vocês é matá-los, sem pensar melhor. E agora ele vai citar um evento histórico. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Primeiro eu vou falar do Judas, o galileu, porque é mais fácil, tá? Então, o relato que nós temos aqui, falando desse Judas, o galileu, nós temos um paralelo em Flávio Joséfo. Quem é Flávio Joséfo? O Flávio Joséfo é um judeu, mas com algumas... ele era meio romano também, né? Era um judeu romano, vamos colocar dessa maneira, o Flávio Joséfo. E o Flávio Joséfo escreve algumas obras, meio que querendo ser historiográficas, sobre a história dos hebreus, sobre as antiguidades judaicas, sobre as guerras dos judeus e etc. Então, quando Gamaliel se levanta aqui e Lucas faz esse registro e fala acerca desse Judas o Galileu, você encontra um paralelo em Flávio Joséfo nas suas obras, falando que realmente no ano 6 desta era, né, no ano 6 depois de Cristo, se levantou um tal Judas, alguns vão falar de Gemala, de Gamala ou da região da Galileia, enfim. E esse Judas se levantou contra Quirino. Quirino era o procurador romano ali da região, né? E quando houve esse recenseamento, quando houve essa ideia de recontar o povo, a ideia de recensear, de fazer um censo, é aumentar a carga tributária. E se tem uma coisa que o judeu odeia era pagar imposto para Roma. Diante disso, se levanta esse Judas
e ele se revolta, ele se diz um ungido de Deus, de repente um falso Messias, né, um falso Messias, e ele prega que deveriam expulsar os romanos de lá de maneira armada. Então nasce aí essa ideia do Messias belicoso, do Messias que quer derrubar Roma por guerra, revolta armada. E alguns vão dizer que esta revolta de Judas, depois associada a um outro indivíduo chamado Zadok ou Sadoc, levou à fundação de um partido político chamado Zelotas. Nós tivemos um zelota ou zelote que integrava o corpo apostólico. O zelota ou zelote, né, do termo zelo, que tem extremo zelo pela lei, por Deus, etc., defendia um nacionalismo extremo e uma revolta armada contra Roma, remetendo-se à ideia antiga da revolta de Matatias, de Judas Macabeus, né, na revolta lá na época em que eles eram governados pelos gregos, isso antes de Cristo, né, alguns anos antes de Cristo. Então eles eram dominados pelos gregos, principalmente por Antíoco Epifânio, e há uma revolta armada, né, contra os gregos que ali estavam tomando conta, né? Eu acho que eu falei romano, estou ficando meio louco, né? Contra os gregos, quem dominava essa área era Antíoco Epifânio. Então há uma revolta armada, isso por volta ali do século III a.C. E essa revolta armada leva a uma vitória do povo de Israel. Então eles tentam rememorar este evento. Olha, vamos seguir o exemplo de Matatias, de Judas Macabeus, né, dos Asmoneanos, etc. E vamos vencer Roma de maneira armada. Aí surge o partido dos Zelotas. Essa história está retratada no livro de 1º e 2º Macabeus. Nós não temos no nosso cânon, né, no nosso Antigo Testamento, o 1º e o 2º livro de Macabeus, que nós entendemos que não são livros inspirados. Para o cânon católico, eles entram com outros 5 livros, né, os 2 de Macabeus e outros 5, chamados deuterocanônicos para os católicos. A nossa Bíblia não contém no cânon dela, né, são só 66 livros, esses livros. Mas tanto o 1º quanto o 2º Macabeus têm uma importância histórica, porque lá nós temos esse relato, né, de como que foi essa guerra, da família dos Macabeus, Matatias, etc., mas só para pensar aqui nessa figura, né? Esse Judas rememorava essa ideia de uma intervenção belicosa, de guerra, de fazer guerra contra. E diante do que eles odiavam, pagar imposto para Roma, ele conseguiu levantar-se com um grupo e fazer alguns motins armados contra Roma. O próprio Flávio Joséfo vai dizer que é por culpa dos zelotas que houve depois a invasão de Roma, lá no ano 70, e a destruição do templo, etc. Flávio Joséfo, esse historiador mais romano do que judeu, e também a sua obra não é 100% confiável, né? Vai dizer que foi culpa dos zelotas a invasão que houve de Roma no ano 70, lá em Jerusalém. Mas esse Judas é tido por Flávio Joséfo como o fundador desse movimento nacionalista dos zelotas. Mas a ideia aqui que Gamaliel traz desse Judas, que encontra paralelo histórico por causa desse termo recenseamento, que foi o de Quirino, né, em 6 depois de Cristo, e Joséfo traz a mesma informação, então dá um parecer importante, né, do paralelo, de que Lucas está tratando de algo verídico, né, está registrando algo verídico. Mas o que Gamaliel quis dizer? Olha, esse movimento de Judas deu em nada. Vocês se levantaram, fizeram um monte de coisa, mas acabou e não deu certo. O segundo citado aqui é Teudas. Tá? Agora nós temos uma questão, né, uma divergência histórica. Para Joséfo, realmente houve um tal Teudas, mas para ele, esse Teudas fez uma revolta por volta ali do ano 44, 46 depois de Cristo, né? Até o Flávio José vai usar um termo pejorativo para Teudas, né? Charlatão, mágico, né? Foi um tal mágico, um tal charlatão. Só que aí ele vai situar historicamente esta revolta de Teudas sob o governo de Fado, né?
quando o fado estava ali naquela região. Se de fato aconteceu desta maneira, como está descrito pelo Flávio Joséfo, isso aconteceu 10 anos depois, mais ou menos 10 anos depois do discurso de Gamaliel. Entre ficar com Lucas e Atos e com a obra de Flávio Joséfo, eu prefiro ficar com Atos. E muito provavelmente, esse Teudas que Gamaliel se refere aqui não é o mesmo Teudas que Flávio Joséfo se refere, porque Joséfo não cita essa questão de 400 pessoas que se agregaram a ele e etc. Veja, era um período, desde ali, mais ou menos por volta do século I antes de Cristo, até a época de Cristo, muitos falsos messias tinham se levantado. Não era incomum aparecer lá 2, 3 falando que eram os messias, que eram os ungidos de Deus e que iam lutar contra os romanos e etc. Não foram muitos, não foram poucos os casos, né? Muitos se levantaram. O nome Teudas também não era um nome incomum. Então, muito provavelmente, Gamaliel está se falando de um Teudas diferente do Teudas que Flávio Joséfo fala. Tá? Provavelmente esse Teudas teve algum movimento antes de Judas. Né? E há alguns escritos, alguns sombreados, não há muito material histórico sobre isso. Talvez tenha tido uma revolta por volta de 4 antes de Cristo, onde um grande grupo seguindo alguém, né, não necessariamente aparece o termo Teudas, né, nesses comentaristas aqui que falam disso, né, mas era alguém que se denominava também com poder de Deus e queria expulsar os romanos. E acabou sendo morto, acabou morrendo. Tá? Então, qual que é a dificuldade nossa? Né? Nós temos pouco recurso histórico, são 2.000 anos de história, né? E os registros históricos eram diferentes nessa época, não havia essa preocupação que nós temos hoje de registrar, né? A coisa era muito diferente. Mas, basicamente, Gamaliel cita esses dois movimentos, desses dois falsos messias, de caráter belicoso. Vou citar as palavras do Dr. José Roberto, foi meu professor de Novo Testamento no seminário e hoje é pastor da Igreja Presbiteriana de Caçador. E ele fala, nos seus estudos em Marcos, que a frustração do povo é que Jesus é um Messias pacífico, Jesus é um Messias manso, Jesus é um Messias da paz. E eles esperavam um Messias belicoso, guerreiro, que iria fazer guerra. Então há um contraste, né? Jesus frustra esta intenção. Havia uma espera belicosa, vai ter guerra, e o Messias vai ser um guerreiro. Davi era guerreiro. Então, para ele ser semente de Davi, era essa a ideia, ser um Messias belicoso. E Jesus é um Messias pacífico, um Messias manso, o Messias como cordeiro mudo entregue nas mãos dos tosqueadores. Né? É interessante isso. Então, usando as palavras do meu professor, aliás, para mim, um dos maiores intérpretes do Novo Testamento que o Brasil tem, um dos maiores biblistas do Brasil, o Dr. José Roberto Corrêa Cardoso, uma sumidade no Novo Testamento. É absurdo, absurdo. Ouvi-lo é uma coisa incrível. O que ele fala é fenomenal, é assim, anos e anos de pesquisa, né? Então, é de fato uma referência para a teologia brasileira na área de Novo Testamento, de interpretação, ser biblista, Dr. José Roberto Corrêa Cardoso, pastor lá da IPB de Caçador. Voltando aqui, esses messias falsos que tinham se levantado e feito motim deram em nada. Esta é a palavra de Gamaliel. Então, usando esse recurso histórico como base para o seu argumento, não desfavorável, mas também não favorável. Veja, o Gamaliel simplesmente acha que não há motivo para derramamento de sangue. E como a visão escatológica, né, de fim do mundo dos cristãos não era muito diferente da dos fariseus, enfim, parece-me que isso também dava uma certa tranquilidade para Gamaliel falar em favor deles. Versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Ou seja, se o movimento cristão é algo humano, algo que não é de Deus, assim como todo e qualquer outro movimento que tinha que se levantar anteriormente com falsos messias, né? Citou Teudas, citou Judas.
vai dar em nada, vai acabar, vai ter fim, como todos os outros anteriores e posteriores a Jesus. Depois Jesus teve um tal de Jesus Barcoba, alguns também registram por Judas Barcoba, Barcoba, né? Teve também um que queria fazer guerra contra Roma e etc. Esse encontrou até maior seguidores do que o próprio Jesus, foi mais amado que o próprio Jesus pelo povo judeu, porque eles queriam um Messias de guerra e Jesus foi o Messias da paz. Então, se levanta depois de Jesus outros falsos messias também, e antes dele vieram outros falsos messias. Por isso Jesus fala, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E os que vêm depois também é tudo farinha do mesmo saco. Tá? Versículo 39. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. E concordaram com ele. Ou seja, se esse movimento é de Deus, aí não adianta o Sinédrio matá-los, porque Gamaliel provavelmente foi testemunha da morte de Jesus e tomou conhecimento, como qualquer outro religioso da época, dos acontecimentos. Fala, o homem morreu, foi crucificado, uma morte terrível. Segundo os apóstolos, segundo os seguidores, foi visto por muitas pessoas, ressuscitou. Achávamos que o movimento tinha se encerrado. Agora, vemos milhares de pessoas se agregando a isto. Então, Gamaliel não é bobo, né? Gamaliel está observando o movimento, falando, não é possível que esse movimento também esteja encontrando tantas pessoas. Então, talvez isso demonstre que Gamaliel tinha algum respeito. Tá? Aquela tradição que Gamaliel depois se tornou cristão, etc., e fica por conta dos viajadores históricos aí, né? Mas não é difícil a gente. Aliás, é difícil, é extremamente difícil a gente criar um conceito sobre o que aconteceu com Gamaliel. A gente só tem essa citação dele, depois Paulo falando que foi aluno dele. Mas, falou, se esse movimento cristão é de Deus, aí não tem o que a gente fazer. O Sinédrio pode fazer o que for, que ele vai continuar. E aí o Sinédrio acata a palavra, veja, a cabeça do Sinédrio, os poderosos políticos do Sinédrio, eram os saduceus, que não concordavam com os fariseus. Né? Mas Gamaliel era tão importante, uma figura tão renomada, que conseguiu fazer com que a sua palavra fosse votada e acatada pela maioria. E concordaram com ele. Mas isso não isentou a penalidade dos apóstolos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Normalmente, o açoite judeu era um pouco menos dolorido que o flagelo romano. O flagelo romano tinha pedaços de ossos, metais, enfim, nas pontas dos chicotes. Provavelmente é uma especulação histórica, né? A gente só pode ter certeza das coisas pegar a máquina do tempo e ir lá e ver, né? Mas como não tem máquina do tempo, e eu acho que qualquer teoria física de volta de viagem no tempo é só conjectura, né? E acredito que isso nem exista, forçar um pouco a lei da física também, já para ir para o metafísico, né? Para o negócio quântico meio doido. Mas a gente não tem como dizer que era. Então, para dizer, vou dizer um pouquinho menos pior, que provavelmente o chicote palestino, o chicote judeu, não tinham esses metais e pedaços de ossos na ponta, mas eram tiras grossas de couro e outros materiais também que feriam e dilaceravam, cortavam a carne. Eles tomavam 40 chicotadas menos um. Então, 39 chicotadas cada apóstolo. E as costas ficavam destruídas. Sangue, pele toda cortada, rasgada, ferida, tá? Então, se o cara que estava açoitando errasse a parte do chicote e acertasse o cabo, o pedaço de pau, tá nem aí. E se errasse as costas e pegasse a parte da costela, a parte da cabeça, a parte do pescoço, então partes sensíveis, até se virasse com o rosto, eles estavam nem aí, você ia tomar chicotada na cara, né? Estava sendo açoitado. Então, 39 chicotadas provavelmente por apóstolo, e essa foi a penalidade por eles dizerem diante do Sinédrio, não adianta, nós não vamos parar de proclamar Jesus Cristo. Versículo 41. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome.
A perseguição não pode impedir, pelo contrário, quando a igreja é perseguida, parece que ela cresce e se torna muito mais forte do que é quando não há perseguição. Tertuliano tem aquela frase que se tornou famosa, né? Que o sangue é a semente dos cristãos. Né? Palavras de Tertuliano. Ele diz: vocês podem nos perseguir, nos matar, nos ameaçar, enfim, podem fazer qualquer tipo de coisas terríveis com os cristãos. Não importa, porque para a igreja o sangue é a semente. O sangue, palavras de Tertuliano, né? E de fato eles vão lograr muito sofrimento e muita dor, né? Aí vem Nero, vem Domiciano, vem depois Diocleciano, ou seja, todos os imperadores daqui para frente são inimigos do cristianismo, né? Até a conversão de Constantino lá no século IV é extrema perseguição aos cristãos, muitos séculos de perseguição, muitos anos de perseguição aos cristãos. Mas qual que é o exemplo dos apóstolos? Eles se alegraram por serem dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. As costas sangrando, a carne lacerada, a dor, outras partes do corpo provavelmente foram atingidas também, e eles estavam felizes, porque foram julgados dignos. Talvez se lembrando daquelas palavras, Mateus registra, né, um dos ditos de Jesus, que Jesus fala: quando vós fostes perseguidos e disserem todo tipo de mentira contra vocês, vocês forem expulsos, enfim, quando vocês sofrerem perseguições por causa do meu nome, regozijai-vos e alegrai-vos, porque assim também perseguiram os profetas antes de vós. Então ele dá status de profeta às pessoas que passam por esse sofrimento. Então os ditos de Jesus registrados lá no Sermão da Montanha, né? Começa no capítulo 5 de Mateus, vai até o capítulo 7, ele registra, né? O Pai Nosso é o miolo do Sermão do Monte, e tem essa parte importante em que ele fala dos mártires, aqueles que são perseguidos, devem se alegrar. E aqui agora nós temos parte dessa concretização, eles se alegram por serem perseguidos por causa do nome de Jesus. Jesus o havia advertido. Versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, o versículo 42 é a conclusão do capítulo 5 e mostra esse monte de prisão, esse monte de perseguição, essas chicotadas serviram para quê? Para aumentar o entusiasmo dos apóstolos na prática da pregação no templo, publicamente. Eles não deixaram de ir pregar no templo, mesmo sendo açoitados por causa disso. E de casa em casa não cessavam. Os verbos aqui dão uma ideia de algo assim muito instantâneo, de algo muito dinâmico, né? A sintaxe grega que dá uma ideia de algo que não cessa, de algo que não acaba, de algo que está acontecendo, que vai acontecer, dá um certo dinamismo aqui, né? Os termos aqui, a sintaxe grega, né? E eles não paravam de pregar Jesus. Quanto maior a perseguição, maior a vontade de falar do nome de Jesus. Que texto maravilhoso, né? Eu espero que quando acontecer conosco esta situação de perseguição, nós tenhamos esse mesmo testemunho dos apóstolos. E chamar atenção também para a postura de Gamaliel. Tudo aquilo que é de Deus permanece, mas qualquer movimento que venha aí em nome de Deus e não é, uma hora acaba. Então, que esse parecer de Gamaliel também sirva para a gente ter paz no nosso coração. Aí. Tem muito movimento que se levanta em nome de Deus e dá em nada. Tá? E é um bom critério para julgarmos. Então, que Deus nos abençoe com esse texto. Desculpe estender um pouco mais hoje, mas era necessário essa explicação histórica, né? Senão ficava solto esses cidadãos aí, Teudas, Judas, Gamaliel e etc. Então, vamos lá, depois de muito tempo, falar dos nossos pedidos de oração e orar. Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo. Você pode fazer aqui nos comentários seu pedido de oração, gratidão, pedir por você, por outras pessoas. Então vamos lá. O primeiro pedido de oração que aparece aqui para mim é da dona Carmen. Pede oração pelo Dirceu Vornes Ribeiro, que está no hospital
em estado grave devido a um câncer. Então, uma oração em favor do senhor Dirceu e para que Deus fortaleça a família, esposa, filhos e netos nesse momento difícil. Nossa irmã Letícia pede oração pela sua família, em especial pelos seus filhos, nora, genro e netas. A dona Carmen também agradece pela vida dos seus filhos, noras, genro e netos. Que Deus abençoe a todos, né? O trabalho, a saúde. E dá uma notícia boa, que o Maurício e a Priscila estão se recuperando. Pede oração também pela saúde do Omar e dela, o Omar, esposo da dona Carmen. A Lígia Soares pede oração pela sua prima Rísia e pela Leocádia, que é a sua vizinha, e continuam internadas na UTI devido ao Covid. A Aline pede oração pela tia Efigênia, pela Cláudia, que é a nossa cunhada, né, esposa do meu irmão, por toda a sua família, pelos seus amigos e pela Igreja Presbiteriana de Blumenau. A Elivânia, ela agradece a Deus por conceder mais um ano de vida à Raica, filha da Elivânia. Então, que Deus abençoe a Raica, que completa mais um ano de vida hoje. Nossa irmã Léo agradece o resultado negativo, né, do Covid-19 da sua cunhada Gisele, e pede que Deus continue abençoando e protegendo, visto que ela trabalha como instrumentadora cirúrgica no hospital. Então, está diretamente, né, na frente de risco do Covid. A nossa irmã Rosilda pede oração pelas famílias enlutadas. Então, vamos lá, vamos orar por todos esses motivos. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre a vida do Dirceu, de toda a sua família. Tu sabes, ó Pai, que o parecer não é dos médicos, o parecer é do Senhor. Cremos que o Senhor tem poder para curá-lo, mas sabemos que é feita a tua vontade. Abençoe, ó Pai, a esposa, os filhos, os netos nesse momento difícil. E, Pai, toma o Senhor Dirceu nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade na vida dele. Cremos que o Senhor tem o melhor para ele e para esta família. Se o melhor for a cura, sabemos que presenciaremos um milagre, vendo o Senhor Dirceu com a saúde plena. Pai eterno, nós suplicamos pela vida da Letícia, do presbítero Ricardo, por toda a sua família. Pai, abençoe todos os seus filhos, a sua nora, o seu genro e as suas netas. Pai eterno, tu sabes das suas necessidades, e eu peço que o Senhor supra todas e livre-os de todo o mal. Que toda sorte de bênção, Pai, esteja sobre esta família. Pai, abençoe a dona Carmen, abençoe o seu Omar, cuida da saúde deles. Pai, nós te louvamos pela vida de toda a sua família, pedindo bênção, trabalho e saúde sobre todos. Cuida deles, ó Deus. Te agradecemos pela boa recuperação do Maurício e da Priscila. Pai, te louvamos porque sabemos que é a tua graça e o teu amor. Guarda esta família nas tuas mãos, ó Deus. Protege-os e livra-os de todo o mal. Deus abençoe. Senhor, abençoe a nossa irmã Lígia Soares, todos os seus familiares, em especial a Rísia, a Leocádia, que continuam internadas com Covid. Pai, cremos que o Senhor tem poder para curá-las. Cremos que o Senhor pode operar milagres segundo a tua vontade. E é o que nós imploramos a Ti, que o Senhor cure a Rísia, cure a Leocádia. Colocamos ela nas tuas mãos, ó Deus. Mas compreendemos, ó Pai, que o nosso pedido não significa que o Senhor está obrigado a fazer. Pelo contrário, Pai, humildemente nós suplicamos que seja feita a tua vontade. Mas ousamos pedir a cura da Rígia e da Leocádia. Esse é o nosso desejo, Pai, como frágeis humanos que somos. Senhor, abençoe a Aline, abençoe toda a sua família, todos os seus amigos, todas as suas amigas. Em especial, Pai, suplicamos pela vida da tia Efigênia. O Senhor abençoe a sua saúde, cuida dela, Pai, que ela fique bem, para honra e glória do Senhor. Abençoe o Chico, cuida deles lá em Águas de Lindóia. Pai, pedimos também pela Cláudia, por essa dor que ela tem sentido na coluna travada. Suplicamos, ó Pai, a tua cura, a restauração do Senhor sobre a vida dela. Pai, colocamos ela diante de ti, suplicando que o Senhor tenha misericórdia. Guarda a vida dela, a vida do Robson, a vida da Lohane, da Nicole,
Abençoe muito esta família, ó Pai. E também todos os meus familiares sejam alvos da bênção do Senhor. Colocamos diante de Ti a Igreja Presbiteriana de Blumenau, suplicando a Tua bênção e o Teu cuidado sobre todas as famílias que compõem a nossa igreja. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja e que a Tua providência, ó Pai, os alcance nesse tempo difícil de pandemia. Pai eterno, abençoe a nossa irmã Elivânia, todos os seus familiares. Em especial, nós agradecemos porque a Raica está completando mais um ano de vida. Abençoe a Raica para que ela tenha longos e longos anos de vida na tua presença, Deus. Dê saúde, dê sabedoria, dê graça, inteligência à Raica. Cuida dela, supre todas as suas necessidades e que ela tenha um aniversário abençoado, Pai. Te louvamos por esta vida e nos alegramos por o Senhor conceder mais um ano de vida a ela. Pai eterno, abençoe a nossa irmã Léo, abençoe o presbítero Max, abençoe a Hannah, a Ellen, o Fernando, abençoe o Max William e a Ana. Toma nas tuas mãos toda a família da nossa irmã Léo, Pai. Cuida deles e supre todas as suas necessidades. Abençoe o presbítero Max nas questões do seu trabalho, na mudança de campo de trabalho, nos desafios comerciais que tem, abrindo as portas e cuidando, Pai, que o teu servo seja abençoado por ti no trabalho, que quer que seja que aconteça, seja para honra e glória do teu nome, mas acima de tudo, ó Pai, para o bem-estar do teu servo também. Abençoe muito o Max, dando sabedoria nesse tempo de transição de campo de trabalho. Pai, te louvamos pelo resultado negativo da Gisele, pedimos que o Senhor continue a protegendo nesta profissão que de extremo risco à frente na área de saúde, num centro cirúrgico. Pai eterno, toma a Gisele nas tuas mãos, ó Deus, e proteja não só desta contaminação, mas de tudo aquilo que pode atentar contra a sua saúde, seu bem-estar. Juntamente com a Gisele, abençoe toda a família dela também. Pai, abençoe a nossa irmã Rosilda, abençoe toda a família Andrade, ó Deus, derrama bênção sobre todos, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. Em especial, nós colocamos diante de Ti todas as famílias enlutadas, quer aqueles que perderam entes queridos por causa do Covid ou qualquer outra morte, ó Pai. Pedimos a consolação e o conforto do Santo Espírito sobre todas e todos. Pai, nós colocamos todos os irmãos e irmãs que assistiram esta live nas tuas mãos e todos que vão assistir depois também. Que a tua bênção, o teu amor e tua infinita graça esteja com todos eles e elas, guardando, livrando de todo o mal. Abençoa-nos, ó Pai, nesse tempo difícil de pandemia, em nome de Jesus. Amém. Bom, voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas, iniciando o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até amanhã. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todos sempre. Amém. Então, até amanhã.